Talvez você entrou aqui hoje num contexto, está vivendo a mesma coisa. A minha vida não muda, a minha vida financeira não muda, a minha família não muda. Tudo a minha vida muitas vezes não tem uma perspectiva de melhora. Só que para Deus é um detalhe. Mudar a tua vida para Deus é um detalhe. Te curar para Deus é um detalhe. Prosperar os caminhos para Deus é um detalhe. Libertar os seus pais, trazer cura, restauração, restituição, é um detalhe para Deus. E basta o toque do Senhor para que a tua história seja mudada. Basta uma palavra que vem do Senhor para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Quantos acreditam que Deus é um Deus que intervém? Que Deus é um Deus que está aqui, que tem trabalhado por nós, e que a nossa hora vai chegar, a tua bênção vai chegar, pois a palavra de Deus diz que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então creio que existem promessas que estão disponíveis para nós, para a tua casa, para a tua família, e uma coisa nós temos que fazer é perseverar, é acreditar, a não desanimar. Talvez você está em casa assistindo, você, de alguma forma, você se desanimou pela demora, pela espera, pelo momento de dor, de sofrimento. Mas Deus te chama nessa noite a você colocar as suas causas diante do Senhor. Deus te chama nessa noite a você apresentar os seus pedidos de oração diante do altar do Deus Todo-Poderoso. Você que trouxe seu filipeto, eu quero que você pegue a tua filipeto para a gente orar por você, para a gente clamar, para a gente colocar diante do Senhor as tuas causas, os seus pedidos de oração, porque cremos que a palavra de Deus liberada neste lugar, ela tem poder de te transformar, de gerar um milagre na sua vida. Pega a tua filipeto, em nome de Jesus, amém. Coloca a mão sobre o seu filipeto e fala assim: Senhor Jesus, nós cremos que a tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é poderosa para trazer à existência o meu milagre, a minha colheita, a minha promessa. E eu tomo posse nessa noite do meu milagre. Os teus anjos sejam liberados nessa hora para trabalhar em meu favor, para trazer aquilo que pertence a mim, aquilo que é direito meu viver. Eu fui chamado para viver uma vida de milagre, e eu testemunharei de cada milagre que o Senhor realizará na minha vida, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga: quantos podem aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Boa noite, igreja, sejam bem-vindos ao nosso culto de fé, uma campanha de restituição. Eu quero soltar os vídeos, daqui a pouco nós voltamos, em nome de Jesus. Sou o Bispo Charles Belmonte, da região Norte-Nordeste 4, Pará, Maranhão e Amapá. Quero falar um pouco para você da importância do parceiro de Deus. Eu posso dizer isso com propriedade porque quando eu fui para abrir o Pará, região Norte, eu fui ajudado pelo parceiro de Deus durante 1 ano e 2 meses. Foi uma ajuda assim muito importante, que trouxe a estrutura inicial para que a gente pudesse estabelecer nossa sede regional lá em Belém. E dali nós expandimos e graças a Deus hoje estamos ali com 30 igrejas no Pará, mais umas 16 igrejas no Maranhão e também já abrindo o Amapá. Eu agradeço a você que é um parceiro de Deus hoje. Continue firme na sua fidelidade com Deus. Talvez você não possa ir, né, ser um missionário indo, mas pode ser um missionário ajudando. Então, muito obrigado pela tua ajuda, querido. Cremos em Deus, que pode nos restituir todas as coisas. Vamos juntos buscar em Deus nossa restituição. Junho, em todas as salas.
social na casa do Vitinho. Sol, muita gente bonita, pegação e cachaçada! E num ambiente tão bom assim, o que poderia dar errado, hein? Sinceramente, acho que tudo. E eu? Eu tô adorando isso. O mundo busca por sabedoria. A sabedoria fascina a humanidade desde a antiguidade. Sabedoria para criar. Sabedoria para decifrar. Sabedoria para conquistar. E você, por que busca sabedoria? Sara Conference. A unção da sabedoria. Glória a Deus, boa noite, igreja. Dê uma boa noite aí, pessoa que está do seu lado, atrás de você, na sua frente. Quantos estão felizes com Jesus, diga amém. Graças a Deus. Igreja, antes de a gente começar aqui, quero só lembrar alguns avisos, né? Sábado temos festival de sorvete e açaí. Quem gosta de sorvete e açaí, levanta a mão. É difícil não gostar, né? Ou pode não gostar de sorvete ou não gostar de açaí. Agora, não gostar dos dois é meio difícil, né? Então, nós já estamos no segundo lote aí, de R$15. E 2 horas de sorvete e açaí, hein, irmão? Poderoso, hein? Maravilhoso. Acho que você não tem nenhum lugar que você consiga esse preço. Então, venha participar, se divertir e também ajudar a igreja. Nós fazemos eventos aqui para ajudar, né, as pessoas, ajudar as pessoas por revisão de vidas, ajudar as pessoas para estarem nos eventos, né, que nós temos como igreja. Então é importante a gente trabalhar todos nós, comunidade, para não somente ter uma diversão, um momento ali de lazer, mas também uma ação social, né? Então vamos nos ajudar. Também lembrando que domingo teremos o treinamento lá na Sara São Sebastião para todos os líderes e alunos do IV. Amém? Você que está no pós-revisão, você que está no módulo 1, o 3 encerrou agora, né? Você pode estar conosco lá, vai ser bênção. Nós teremos um ônibus, sai daqui da igreja, por ser um pouco longe, nós já estamos organizando um ônibus aí para todos nós estarmos lá, em nome de Jesus. Amém? É isso, vamos orar? Vamos falar com Deus. Quero que você curva sua cabeça, feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Meu Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por esse dia, oportunidade, o privilégio de estar aqui ministrando a Tua Palavra, de ouvir a Tua Palavra, que o Senhor possa nos ensinar, meu Pai, que o Senhor possa trazer entendimento, que o Teu poder seja liberado neste lugar, meu Pai, para que possamos ser fortalecidos, ó Deus, cheios de entendimento, de compreensão acerca da Tua Palavra. Nos mostre os Teus caminhos, nos mostre como devemos andar, nos mover nessa terra. Ó Deus, libera a fé no meio da Tua igreja, que possamos ser pessoas que tenham discernimento, a compreensão do mundo espiritual, que não sejamos pessoas, ó Deus, que vamos ser levados pelas circunstâncias, mas que nós vamos pela fé gerar, ó Deus, um ambiente certo para que possamos avançar e conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga
Glória a Deus. Igreja, nós estamos trabalhando esse livro com vocês, o Bispo Rodovalho, o autor, nosso líder, nosso Bispo Rodovalho, e aqui ele fala, aqui na capa ele fala, como trazer de volta o que você perdeu. A pergunta é, o que você perdeu? O que você já perdeu na sua vida? Porque se nós falamos de restituição, nós temos que entender, restituir o quê? E nós temos que dar nome àquilo que nós queremos restituir. Porque fé, fala comigo, fé é razão. Fé é racional. E quando nós andamos pela fé, nós temos que andar com um foco, com um objetivo. E quando nós falamos de restituição, você precisa acreditar em Deus e acreditar naquilo que Deus pode restituir na sua vida. E o que acontece muitas vezes hoje, igreja, é que muitas pessoas, elas têm perdido a esperança, têm perdido a fé que Deus possa trazer algo na vida delas. Elas têm desacreditado de milagres. Por isso que é importante você estar na igreja, porque aqui você recebe fé. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, a fé ela precisa ser alimentada. Quantos aqui almoçaram? Você almoçou, você tomou seu café da manhã, amém, gente? Você bebeu água, pelo menos 2 litros, amém? Que é o certo. Por quê? Porque o seu corpo, ele precisa de energia, ele precisa do alimento. E assim, a nossa vida com Deus, nós precisamos de fé. Por isso que nós oramos, por isso que nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, por isso que você adora, por isso que você ouve louvor. Por quê? Porque são as ferramentas que nós temos disponíveis para aumentar o nosso nível de fé. Então você está no lugar certo. Fala para o seu irmão, você está no lugar certo. Nós não podemos permitir que a dúvida seja instalada em nossos corações, a tal ponto que nós viemos a desacreditar de milagres. Quantas pessoas estão na igreja, mas não estão acreditando em milagres? A Sara Nossa Terra não tem pessoas assim, amém, gente? A Sara Nossa Terra é uma igreja que acredita em milagres, amém? A Sara Nossa Terra é uma igreja que vai viver os maiores milagres. Posso ouvir, amém, igreja? Então servimos um Deus que trabalha com restituição. Se a gente for ver na palavra de Deus, você vai ver que tudo que Deus fez no meio do povo dele foi restituição. Deus restituiu. Você sabia que a vinda de Jesus na terra foi uma restituição de algo que foi perdido no paraíso? Através de Adão e Eva, eles pecaram, Jesus veio aqui para resgatar aquilo que eles perderam no paraíso. Então Deus, Ele é um Deus especialista em restituir. Mas eu volto a fazer uma pergunta para você: o que você quer que Deus restitua na sua vida? Uma pergunta. Hoje nós vamos falar sobre Abraão. Igreja, nós temos que estudar os homens que foram homens diferenciados, homens que caminharam pela fé. E a Bíblia fala que Abraão era o pai da... Então Abraão tem muito para te ensinar. Abraão tem muito para me ensinar e te ensinar. Porque se ele é um homem que Deus chamou ele de pai da fé, ele tem muito a agregar nas nossas vidas. Porque a Bíblia fala que nós somos chamados para viver pela fé. Então se a Bíblia fala que existe um homem que foi chamado pai da fé, foi porque ele tinha atitude, ele tinha características que nós vamos aprender e viver como ele. E Abraão, ele aprendeu a crer, Abraão, ele aprendeu a esperar, e Abraão, ele aprendeu a não perder a expectativa. No domingo eu falei algo meio interessante. Muitas pessoas, elas são pessoas imediatistas, elas falam que creem, mas não têm a perseverança, não conseguem esperar a concretização de um milagre. E hoje nós estamos vivendo uma geração muito ansiosa. Eu cheguei hoje no hospital, né? A nossa filhinha veio para casa, a Laurinha está em casa. E meu pai foi lá hoje, meu pai estava conversando, né, com o meu sogro. E eu não estava na mesa, porque eu estava com pressa. E eles conversando, e eu vi só meu pai falando assim, hoje a minha netinha, que é Malu, minha sobrinha, ele falando, a minha netinha, ela estuda muito rápido para ficar logo disponível para brincar. Aí ele falando, mas isso eu não sei se ela consegue absorver, porque hoje a geração que a gente está vivendo é uma geração muito imediata, uma geração que quer as coisas muito fácil, a geração fast food, né, gente?
Antigamente você andava muito para comprar um lanche, hoje em dia é só você mandar uma mensagem e o lanche vai chegar na sua casa. Até os novos carros agora, você pode fazer um pedido pelas essas redes aí, pelos aplicativos. Você pode fazer um pedido pela própria mídia do seu carro, né? Daqui a pouco você vai digitar um nome no micro-ondas e vai sair o lanche pronto, né? Só pode. Então por que eu estou falando isso? Que, gente, andar com Deus, nós precisamos acreditar, mas não somente acreditar, nós temos que saber esperar. Paciência. Hoje eu estava no hospital, é interessante quando Deus ele vai falando com a gente, né? Eu estava no hospital hoje e a gente foi liberado de manhã ainda. Só que tem todo um processo burocrático do hospital. E aí a médica veio de manhã e falou: você não vai conseguir te liberar de manhã, pediatra. Eu não vou conseguir liberar você de manhã porque você tem que fazer outro exame. E só quem vai conseguir liberar você à tarde é outra pediatra. Aí eu olhei para a pastora agoniada. A gente estava agoniado, né, gente? Então a gente estava lá desde quinta-feira no hospital, doido para ir para casa. E eu conversando com ela, eu falei: amor, eu falei de jeito para ela, nós somos paciente do hospital. Ah, lá vem você. Eu falei: não, mas o que é paciência, gente? É isso, é saber esperar. Não adianta a gente ficar correndo unha, nervoso, agoniado. Não, e uma das coisas que nós temos que aprender como cristãos é aprender a esperar. Saiba esperar o teu tempo. E o tempo de Deus é diferente do seu tempo. Então nós temos que ter uma confiança, uma dependência de Deus e saber que o nosso milagre vai chegar. Porque quando você tem a ciência que Deus é fiel, e essa verdade dentro de você, que Deus é fiel, a fidelidade de Deus está na sua vida, irmão, você vai ter que esperar. Amém? Vamos abrir o livro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, Evangelho de Romanos capítulo 4, versículos 1 ao 17. Vamos ler um pouquinho de Bíblia aqui, porque o apóstolo Paulo aqui, ele se remete à vida de Abraão, né? Ele diz o seguinte, Romanos capítulo 4, versículo 1 a 17. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe foi atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre as circunstâncias ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já crucificado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da incircuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem. Olha que forte isso, né? Abraão, pai de todos aqueles que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da incircuncisão, isto é, daqueles que não são apenas incircuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes dos incircuncidados. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se as da lei é que são herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas aonde há lei também há transgressão, não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, e o Deus que vivifica os mortos,
e chama a existência das coisas que não existem. Você pode aplaudir a palavra de Deus, igreja? Presta atenção em algo bem sério aqui. Paulo nos ensina que a fé é por meio de uma simbologia chamada trabalhador. Ele diz aqui, ó, ao que trabalha, o salário não é considerado um favor, é sim uma dívida. Se você trabalha o mês inteiro, é direito seu você receber o seu salário. Sim ou não, igreja? Você pagou por aquilo, você se sacrificou por aquilo. Mas ele continua falando aqui, mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe foi atribuída como justiça. A fé divina ela não pode ser trocada por obras, pelos seus atos. Independente da tua realização, das tuas obras. Então, Abraão aqui, ele aprendeu a andar com Deus, não por mérito, não foi por mérito, mas porque ele acreditava e ele obedecia a palavra de Deus. Isso é viver pela fé, igreja. É você crer na palavra e obedecer a palavra do Senhor. Abraão, ele esperou com esperança, contra a esperança. Olha que coisa mais louca, ele foi contra a lógica humana. Sabe, tem coisa na nossa vida que a gente vai olhar e falar assim, rapaz, isso aqui é quase impossível de acontecer. Abraão, ele teve esperança naquilo que aparentemente era impossível acontecer na vida dele. É sobre essa ótica que eu e você nós somos chamados para viver, igreja. É sobre essa ótica da fé que eu e você nós temos que caminhar, porque a fé é maior do que a esperança. Pois mesmo que você não tenha esperança, irmão, a fé ela vai atrás. A fé ela vai fazer com que Deus intervenha na tua vida e mude a tua história. Por isso eu quero perguntar para você, qual é a área da sua vida que você precisa de um toque do Senhor? Qual a área da sua vida que você perdeu, que você precisa da manifestação do poder de Deus sobre a tua vida? Abraão, ele chamou as promessas à existência. Deixa eu te falar, todo problema que você vive tem um nome, sim ou não, igreja? Todo problema que a gente vive tem um nome. Eu tenho um problema na minha família, tenho um problema disso, problema financeiro, tem um nome. E se Abraão, ele chamou a existência, aqui no final ele fala aqui, ó, chama a existência as coisas que não existem. Abraão, ele chamou a existência coisas que não existiam. Sabe de uma coisa? Você precisa colocar o nome naquilo que você quer viver na sua vida e chamar a existência. Isso é fé. Certeza de fatos que nós não vemos com os olhos naturais, mas com os olhos da fé eu já vi. Então, igreja, nós temos que aprender a chamar a existência. Por isso que quando você declara coisas negativas a seu respeito, você está, sabe, se limitando. Quando você murmura, quando você reclama. Agora, quando você chama a existência, quando você ora, você está chamando a existência. Quando você profetiza, você está chamando a existência. Quando você declara, eu vou viver isso, eu vou ter restauração no meu casamento, eu vou ter essa promessa, eu vou viver esse milagre, eu vou viver essa cura, Deus vai fazer na minha vida, 2021 vai ser o melhor ano da minha vida, 2022 vai ser o teu ano sobrenatural, eu vou comprar isso, eu vou adquirir isso. Isso é você chamar a existência. E eu pergunto para você, igreja, você tem chamado a existência de milagres na sua vida? O que tem saído da sua boca? O que tem ecoado através da sua voz? Deus te chamou para você ser um profeta da sua própria vida primeiro. De ser uma pessoa que entende o que você fala, o que você declara. A sua língua tem que sair palavras proféticas. E isso é caminhar com Deus. É você falar, rapaz, por mais que eu esteja vivendo essa situação aqui, eu profetizo que eu vou ter milagre. Eu profetizo que eu vou viver meu pai curado, minha mãe curada, minha família restaurada. Eu profetizo que minha família vai se converter. Eu profetizo que eu vou ganhar X vezes mais do que eu ganho hoje. Isso é chamar existência. Isso é tomar posse. Vocês estão entendendo? Diga amém, igreja. Foi isso que Abraão fez. Por isso que ele é chamado pai da fé. É interessante, não era porque o tamanho do milagre, igreja, não era pelo tamanho do milagre, porque se você for comparar o milagre que Abraão viveu com o milagre que, por exemplo, Moisés viveu, o milagre que Moisés viveu é um milagre surpreendente. Moisés abriu o mar, irmão. Moisés abriu o mar vermelho. Qual foi o milagre de Abraão? Vamos falar de um aqui. Ele teve filho com 100 anos de idade. Qual que é o maior milagre aqui, gente? Humanamente falando,
Abriu o mar vermelho, com certeza, sim ou não, igreja? Só que a Bíblia está falando aqui, igreja, de maior milagre ou menor milagre. Quando ele foi chamado pai da fé, foi porque ele soube esperar o tempo. Ele soube esperar o tempo. E se a Bíblia fala que Ele é nosso Pai, Ele é Pai de todos, Ele é o Pai da nossa fé, nós temos que aprender com Ele a esperar também. Sabe, entenda, nós não fomos chamados para ser de pouca duração. Não fomos chamados para amar a Deus por uma estação. Não fomos chamados para ter aliança com Deus por um tempo. Esse é o grande mal que nós enfrentamos, igreja. Sabe por quê? Porque nós desistimos de Deus muito fácil. Quantas pessoas entram e saem da igreja? Quantas pessoas passam uma estação na igreja e saem da igreja? Caminhar com Deus, irmão, você começou a caminhar, você tem que caminhar até o resto da sua vida. Porque a Bíblia fala no livro de Apocalipse, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então Deus nos chamou para vencer, amém? Você vai vencer a tua vida e diga amém. Você vai vencer em todas as áreas da sua vida, sabe por quê? Porque Deus que te guia, você é guiado pela palavra de Deus. Você aprendeu através da fé de Abraão, que você foi chamado para ser uma pessoa que vai perseverar, que vai continuar, que não vai retroceder, mas que vai seguir adiante. Pastor, mas está difícil, é aí que você tem que se manter fiel. É aí que você tem que perseverar. Pastor, mas as pessoas têm feito isso contra a minha vida, as pessoas se levantaram contra mim, meu irmão, é isso, a vida é assim mesmo com Deus. O que nós temos que fazer? É seguir adiante. Posso ouvir amém, igreja? Quantos vão ir além? Diga amém. Quantos vão prosperar, perseverar? Irmão, você vai até o fim. Fala para você, irmão, você tem que ir até o fim, meu irmão. Não desanima não. Fala para você, desanima não, irmão. Persevere e declare a palavra de Deus. Persevere e vai buscar o sobrenatural. Vai orar, está difícil, vai clamar, faz campanha, faz jejum, abre os céus, rasga os céus. Nós temos que aprender a andar com Deus, amém, igreja? Só que as pessoas muitas vezes, quando acontece, está demorando demais. Ou a gente tem duas opções. Ou a gente nos tornamos pessoas frias, ou nos tornamos pessoas que vai se levantar e falar assim: olha, eu não quero nem saber. Eu vou rasgar o céu, vou fazer campanha, eu vou orar 3 horas da manhã, eu vou fazer um jejum, sabe por quê? Porque eu creio que Deus vai responder a minha fé. Eu estava vendo um vídeo esses dias agora, de um cara, vi hoje, no Facebook passando lá, de um cara que tinha 225 quilos, eu vi rapidinho, mas a parte que eu vi foi muito bom, porque ele fazendo um vídeo lá, e ele emagreceu demais, vou só resumir. E ele começou uma dieta e começou a fazer caminhada na rua. Ele pesava 225 quilos. Aí passou um tempo, ele foi se pesar novamente. E sabe quando ele foi se pesar, o que tinha lá? Ele estava mais pesado do que o início que ele começou o projeto dele. Aí o vídeo falava assim, se fosse em outro momento da vida dele, ele ia desistir, mas ele perseverou. Aí eu só resumi, no final da história, da história desse rapaz, ele tinha emagrecido muito. O que eu quero falar com vocês, igreja? Nós não podemos parar a nossa vida com Deus por causa de uma circunstância que nós vivemos afora, por causa de uma crise, por causa de um conflito, por causa que alguma pessoa nos frustrou, nos magoou, por causa que está dando errado, porque meu namorado me abandonou, me largou, porque aconteceu isso, eu fui demitido do meu emprego, e aí? Por isso que eu falo, a nossa vida com Deus não pode ser de pouca duração, ou nós amamos a Deus ou não amamos. Só que nós aprendemos, isso é uma coisa cultural do Brasil inclusive, de muitas vezes não terminar o que nós começamos, mas a gente tem que quebrar isso, que isso é do diabo. Amém, gente? Nós não podemos aceitar isso em nossas vidas. Vamos com as pessoas assim, que começa uma coisa e para. Começa uma coisa e para. E muitas vezes leva isso para a vida com Deus. Começa a vida com Deus, vou para o estudo de vencedores, vou para revisão de vidas, glória a Deus, aleluia, vou para a igreja quinta, vou para a igreja sábado, domingo, vou fazer tudo isso, mas aí é de pouca duração. Nós falamos isso sobre a parábola do semeador, né? Romanos capítulo 4, versículo 18 a 22. Romanos 4, 18 a 22, diz o seguinte:
Abraão, esperando contra a esperança, olha aí que louco, né? Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, olha aqui, gente, sublinha aí, você que está com essa Bíblia aí, pega aí, bota um grafiado aí, um grifo aí, você que bota um negrito, alguma coisa. E sem enfraquecer na fé. O teu problema não pode enfraquecer sua fé. A sua crise não pode enfraquecer sua fé. Porque o Pai da fé nos ensina isso. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa do Senhor Deus. Sabe o que significa isso? Mesmo com 100 anos, eu vou conseguir gerar um filho, meu irmão. Mesmo com 100 anos, a minha mulher, a gente vai conseguir ter uma criança. Ele não duvidou. Como diz aqui a Bíblia, né? Não duvidou por incredulidade. Você sabia, igreja, que muitas coisas acontecem na nossa vida, não é por causa de Deus, é por causa da nossa incredulidade. Não é por causa que Deus não quer, é por causa que muitas vezes dentro de nós estamos duvidando. Nós estamos, a gente até fala, eu acredito, mas o que você fala não está em congruência com aquilo que você está no seu coração. Não adianta falar, é aqui, igreja, a fé é aqui, dentro do seu coração, eu acredito e declaro. A Bíblia não fala, a boca fala que o coração. Eu não sei se é versículo bíblico isso aí, gente. É, né? O que está dentro do seu coração? Você precisa entender que do seu interior fluirão rios de água viva. Então a sua fé tem que estar dentro de você, não é uma coisa emocional. Porque o que mais vê hoje em dia são pessoas que têm uma vida com Deus emocionalmente. Eu acredito em milagre, eu acredito em Deus. Mas quando realmente são confrontadas, dentro dela, no espírito dela, elas... mas na minha vida é difícil demais. Não, Deus vai fazer na minha vida. E isso é uma verdade. Isso é uma convicção que está dentro de mim. E isso eu acredito que Deus vai realizar. E eu creio nessa promessa. Assim Abraão fez. Ele continua falando, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Olha aqui, o que eu estou falando aqui, ó. Mas pela fé se fortaleceu. Você está aqui para se fortalecer, amém, igreja? E quando você se fortalece, você vai dar glória a Deus, você vai dar aleluia, você vai glorificar o nome do Senhor, e você vai ter convicção de que Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Você tem que andar em convicção, irmão. Pessoas convictas são pessoas diferenciadas. Você andar com pessoas convictas, irmão, é bom demais. Você fala um negócio para ela, fala assim, não, você está errado, vai acontecer sim, meu irmão. Deus vai fazer. Vai falar para a pessoa convicta que a sua vida não vai mudar. Ele vai lá para você e fala, rapaz, vira essa boca para lá, vai mudar sim. Mas será que Deus faz? Vai fazer na tua vida assim. Você precisa acreditar, você precisa buscar o Senhor. Amém, igreja? Então Abraão foi o pai da fé. Logo, todos os que têm fé são filhos de Abraão. Quantos são filhos de Abraão aqui, irmão? Tem fé em Deus, fé que Deus vai fazer, fé que Deus vai curar, fé que Deus vai restaurar, fé que Deus vai restituir. Eu não sei qual era da sua vida, irmão, que você precisa de um toque de Deus, mas eu quero declarar, irmão, que a tua fé vai chamar à existência aquilo que não existe. E por você chamar à existência aquilo que não existe, o seu milagre vai chegar na tua vida em nome do Senhor Jesus. Então, igreja, a verdadeira fé crê na palavra que gera o fato. O seu milagre foi ouvir a voz de Deus e obedecer. Abraão ouviu a voz do Senhor e obedeceu, e teve coragem de ir até o fim, andando e confessando o nome do Senhor. Isso é uma prática, isso é uma rotina. Todo dia que você ora, você tem que declarar, irmão, a tua vitória, o teu milagre, a tua provisão. A sua oração
ela precisa ser dividida em etapas. Tem um momento que você vai adorar, que você vai agradecer, que você vai engrandecer o nome do Senhor. E isso é importante, você louvar, você falar: oh Deus, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és digno. Eu estou aqui rendendo graça, louvor, adoração a Ti. Existem momentos que você vai agradecer, né? A gratidão, a Bíblia fala que nós temos que buscar o Senhor com gratidão. Só que existem momentos, igreja, que a gente tem que entrar em batalha. A gente tem que ser profeta, dar ordem no mundo espiritual. Eu não aceito isso na minha vida. Anjo do Senhor, começa a trabalhar pela minha história, começa a trabalhar pela minha vida. Essa situação eu não aceito, Deus vai mudar, Deus vai intervir. Eu declaro agora que os anjos do Senhor estão indo lá para quebrar essa armadilha, para quebrar essa algema, para quebrar esse laço do inferno, das trevas que tem tentado me resistir. Então nós temos que aumentar o nosso nível. Fala para você, irmão, aumentar o nível, irmão. Abraão, ele tinha uma visão espiritual diferenciada. Ele sabia andar com Deus. E por isso ele não enfraqueceu na fé. Então Deus é poderoso para te fortalecer, irmão. Deus quer te fortalecer. Essa palavra é para te fortalecer. Essa palavra é para entrar no seu coração. Essa palavra é para você sair daqui hoje e falar assim: eu vou começar a tomar posse. Eu vou dar uma de doido. As pessoas vão olhar para mim e falar: pai, esse cara tá doido, porque ele está chamando a existência coisas que não existem. Esse é o seu caminho. Quando a tua família olhar e falar assim: o que você está fazendo, meu pai? Meu filho, você fala: estou chamando a existência, mãe. O quê? Não, estão as coisas que não existem ainda, mas que vão acontecer na minha vida em nome de Jesus. Sabe, a fé é isso. As pessoas vão olhar para você e falar assim: depois que esse menino entrou para a igreja, ele está meio doido. Eles começam a falar umas coisas meio diferentes, umas coisas sobre o futuro dele, umas coisas sobre o que ele vai viver, sobre o que vai alcançar. Mãe, eu me tornei uma pessoa visionária, eu me tornei uma pessoa de fé. E quem tem fé, profetiza. Quem tem fé, descreve o que vai viver. E eu pergunto para você: o que você tem escrito, o que você tem declarado sobre o teu futuro? O que você tem profetizado? O que tem saído da sua boca? São palavras de vida, são palavras de milagre, são palavras de sobrenatural. Uma reflexão para você refletir na sua vida. Agora a pergunta é: por que Deus escolheu Abraão para ser pai da fé? Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3 diz o seguinte. Vou ser rapidamente aqui, meu tempo está corrido. Gênesis 12, versículos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pode dizer amém, igreja? Então, primeira coisa, Abraão, ele se tornou o pai da fé, porque ele foi um homem disposto a obedecer. Fala comigo: disposição a obedecer. Hebreus 11:8 diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Deus tem um chamado na sua vida. Deus te chamou, irmão. Eu vi a reportagem hoje falando o seguinte: acho que era a mãe daquele rapaz que está na mata aí, aquele Lázaro. Estava até pensando isso, né? Se as pessoas soubessem mais da história da Bíblia do Lázaro, Lázaro da Bíblia, a gente seria outro nível, né? Mas todo mundo sabe quem é Lázaro, né? Que está na mata. Agora o Lázaro da Bíblia, as pessoas não querem saber muito não. E eu tava vendo hoje algo interessante, né? Acho que era a mãe dele falando assim: Deus tinha planos na vida do meu filho. Aí eu fiquei olhando para aquela reportagem. Aí eu fui lá os comentários, né? Aí eu vi os comentários de cada um. Gente, Deus tem plano na vida de todo mundo. Deus tem plano na sua vida. E Deus tem te chamado, igreja. Deus chama todos. Deus te chamou. Sabe que você está aqui na igreja? Porque Deus te chamou. Abraão foi chamado. Deus falou para ele: ó, eu quero que você saia da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ir, mas mesmo assim ele obedeceu. Sabe o que acontece? Nós queremos entender o que vai acontecer. E obediência não é isso. Obediência é você falar: eis-me aqui, Senhor, onde o Senhor quer me levar? Por isso que você está no Instituto de Vencedores. Cadê os alunos do IV aí? Para que você escute aquilo que Deus quer falar e onde Deus quer te levar. E se prepare que Deus vai te dar um desafio. Vou trazer um contexto bem prático para você.
meu, que eu tive que obedecer. Quando Deus falou para mim, olha, você tem que abandonar a sua parentela, não a sua parentela, os seus amigos. E aí, o que você faria? Ou eu falava, sim, Senhor, ou eu falava, Deus, não precisa ser tão assim, né, radical. Eu acho que não precisa, né? Nós estamos vivendo num século tal, hoje em dia está mais liberal, hoje em dia... Não, irmão, evangelho é se ensina ou não. Ou você está em Cristo, ou você não está. Ou você decide por Ele, ou você... Pastor, você está falando que eu não tenho que ter amizade no mundo? Você pode até ter. Mas se Deus te chamou para você abrir mão daquele momento, como foi comigo, abra. Pague o preço que você vai colher. Então Abraão obedeceu a chamada de Deus pela fé. Deus não precisava de alguém que apenas ensinasse os outros a crerem, mas precisava de um homem capaz de andar pela fé, capaz de acreditar naquilo que esperava. O seu milagre, igreja, vem depois da fé. Se Abraão pensasse assim, eu quero saber o que está acontecendo lá, eu quero saber o que vai ter naquela terra, eu quero saber mas como é que vai ser, eu quero compreender, aí a gente entra muito na ótica humana, né? Que a gente quer entender. E fé não é a minha compreensão, fé é dependência, é confiança. Então fala comigo, disposição de obediência. Segundo ponto, pela sua coragem, intrepidez e ousadia. Ele não teve medo, ele não conhecia e não estudou o lugar para onde ele iria, mas sabia que aquele lugar era a sua herança. Eu falei esse domingo aqui quando eu estava na Colômbia, na igreja, num evento lá, e Deus falou comigo, Gustavo, você não vai ficar onde você está. Tá, beleza. E eu fiquei com aquilo dentro do meu coração. E quando eu voltei aqui para o Brasil, quando eu voltei para minha casa, eu era de Águas Claras, Deus me enviou para cá. E eu entendi aquela voz lá atrás. Só que eu não vim aqui para saber como é que era. Eu não falei aqui para o meu líder e falei, bispo, deixa eu ver lá como é que é a igreja, deixa eu ver se tem uns irmãos de gente boa lá, se a galera é legal, se o bairro é legal. Não, Deus me enviou, eu tenho que ir. E aqui foi um lugar que eu vivi milagre. Sabe por quê? Porque eu ouvi a voz do Senhor. E às vezes Deus tem falado contigo para você abandonar coisas. Às vezes Deus tem falado contigo para você começar a fazer coisas. Às vezes Deus tem falado contigo para você começar a buscá-lo, a você tomar uma nova atitude na sua vida. E às vezes a gente finge que não é conosco. Abraão, ele falou, é para me sair da minha parentela? Pode contar comigo, Deus. Amém? Quando estão entendendo, diga glória a Deus. Aonde Deus te manda, meu irmão, é o lugar da sua provisão, é o lugar do seu milagre. Quando Deus te envia, lá que está o seu milagre. E Abraão foi um homem que tinha disponibilidade. Amém? Abraão nunca se escondeu atrás de uma desculpa. Como você reage quando Deus te chama para uma missão, quando Ele coloca um propósito no seu coração, como eu falei na minha história aqui. O diferencial não são suas habilidades, mas é aquele que está em você e com você. O milagre que você precisa não depende dos seus atributos, mas da dependência da sua obediência. Gênesis capítulo 22, 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dissesse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aonde Deus te envia é o lugar da tua provisão. Aonde Deus te chamou para você ser obediente, lá é o lugar da sua provisão. Seja obediente ao Senhor, seja fiel ao Senhor, acredite no Senhor, confie no Senhor, escute a voz do Senhor, busque pela fé. A Bíblia fala que a fé foi compartilhada, ela foi repartida entre nós. Como eu falei, a fé é alimentada, então você precisa aumentar o nível da sua fé. E sabe como é que a gente aumenta o nível da nossa fé? Quando a gente persevera. Quando você vence uma situação na sua vida, aquilo te traz autoridade. Vou dar um exemplo para você. Pastora venceu um ciclo na vida dela. E não somente recebeu o milagre da nossa filha, mas hoje ela tem autoridade para falar
que Deus foi fiel e essa autoridade que ela recebeu vai impactar outras áreas da vida dela. Sabe por quê? Porque ela estava machucada, ela estava ferida, ela ficava para baixo, ela estava, angustiada, desesperada, mas ela participou, ela fez todo um processo, ela buscou, ela clamou, ela foi fazer terapia, e isso fez com que ela se levantasse e recebesse o milagre dela, para que hoje ela pudesse levantar e falar assim: Deus, o Senhor foi fiel comigo. Isso me levou a um novo nível de fé, e a fé que eu tenho hoje é muito mais profunda do que a fé que eu tinha hoje. Então a sua fé, igreja, está sendo aperfeiçoada a cada dia. Então não desanima não. Se está difícil hoje, essa é a oportunidade que Deus está te levando para aumentar a sua fé, porque você vai vencer. A Bíblia fala que o vencedor é aquele que vence a dor, né? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não fala que o vencedor é aquele que vence a dor, né, gente? Mas nós entendemos isso, nós compreendemos isso, que esse é o sentido do Evangelho, esse é o sentido da fé, é você entender que você não vai se prostrar diante de uma luta, porque é maior do que está em você, do que está no mundo. Então se levante, irmão, se levante em fé. Você pode perceber pessoas que estão desanimadas, a primeira coisa que elas fazem é o quê? Vou parar de orar. Não estou com preguiça de ir para a igreja, estou com preguiça de ler a palavra do Senhor. Fala de jejum, fala: Deus me livre, quero ficar sem comer não. O que nós temos que fazer? É confrontar nossa carne, é esmurrar nossa carne, é falar: não, calma aí, meu irmão, meu termômetro da fé aqui está lá embaixo, eu preciso aumentar o nível da minha fé. Então faça coisas diferentes. Abre o jejum de uma semana aí, irmão, mata o que você tem que matar aí. Aí o que a gente pensa? Vou fazer uma semana aí sem carboidrato. Aí que a gente pensa logo nossa, aquele chocolate, meu Deus, aquele pão, e o macarrão, pastor. Aí já desistiu. Não é assim, gente? Né? Tem que esmurrar a nossa carne. Gente, se você quer ser uma pessoa cheia de fé, a gente tem que pagar um preço. Amém? Eu quero, debaixo dessa palavra, que você venha a colocar nome na tua semente. O que você quer ser restituído? O que você quer ser restituído? Pergunta. Deus é um Deus de restituição, mas a pergunta é: o que você quer que Deus restitua? Entenda, Deus não vai restituir da mesma moeda. Deus não vai restituir muitas vezes aquilo que você perdeu, mas vai restituir de forma diferente. Jó, ele perdeu tudo que tinha, posses, dinheiro, mas inclusive filhos. E deu posses de tudo, fortunas, mas deu outros filhos para ele. Entenda, Deus tem trabalhado em você, na tua vida, e o teu futuro está desenhado pelas mãos do Senhor. Agora, o que você tem que entender é que a sua fé é a conexão do céu na terra. A sua fé é como se fosse um arco e flecha, que o arco é você esticar e atirar. Sabe o que significa isso? A minha promessa se transformará em algo concreto, em algo que vai acontecer na minha vida, algo que vai se cumprir. Amém, igreja? Quantos acreditam que Deus, Ele tem algo para fazer na tua vida? Levanta a sua mão e fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço ou penso, Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, Tu és fiel, e eu creio que o Senhor tem um projeto na minha vida. Eu creio que a Tua unção está sobre mim, e que no tempo certo os meus milagres se concretizarão na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus, amém? Eu queria chamar você aqui na frente do altar, igreja. Você que tem alguma área da sua vida que você precisa de restituição. Quando você olha para os passados, você fala: pastor, eu perdi isso, eu perdi aquilo, sabe?
eu fui roubado, algo foi tirado de mim injustamente. Venha colocar a sua vida diante do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos ungir você, ungir sua filha Pedro e declarar pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, pelo poder do sangue de Cristo, que o seu milagre vai chegar. Que Deus está trabalhando por você, Deus está trabalhando na tua casa, na tua família, em nome do Senhor Jesus. Receba a unção do líder Bento. Aleluia. Vamos adorar. Oh Jesus, Tu és fiel, Tu és bom, Tu és maravilhoso, meu Pai. Colocamos diante do Senhor, meu Pai, a vida, a família de cada um dos Teus filhos. Levanta as suas mãos aos céus e fala assim: Senhor Jesus, eu chamo a existência do milagre na minha vida. Eu tomo posse de tudo aquilo que está disponível na minha vida. Senhor, pela Tua palavra, eu declaro que tudo que foi perdido está sendo restituído. Que os Teus anjos estão trabalhando para trazer aquilo que é meu, aquilo que Jesus conquistou na cruz em meu favor. E eu tomo posse dos meus milagres. Eu tomo posse de um novo tempo na minha vida. O choro pode durar uma noite, mas a minha alegria chegará pela manhã. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus fiel, que mudará a minha história e me abençoará sobremaneira, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor, igreja? Glória a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça a face de ti, que Ele te traga paz. Os anjos do céu acampam ao seu redor, para te proteger, guardar e prosperar os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, igreja.